Olá pessoal, aqui é o engenheiro Kleber Santos, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, dando continuidade aos vídeos que eu iniciei falando sobre a documentação necessária para cumprir a legislação voltada para a saúde e segurança do trabalho. Nesse vídeo estarei falando sobre as empresas ME e EPP. Será que a sua empresa ME e EPP precisa elaborar um LTCAT, precisa de um PGR, de um PCMSO, PPP, perfil profissiográfico previdenciário, se está obrigado a fazer envio dos eventos de SST para o e-social? Se você não sabe dessas perguntas e essas respostas, nesse vídeo estarei falando para você tudo bem detalhado. Criei um mapa mental para facilitar o entendimento de todos. Quem não é nosso inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, curte, compartilha, comenta, divulga, para que a gente possa conseguir elevar essas informações para o maior número de pessoas possíveis. Agradeço a todos e bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos iniciar aqui o nosso vídeo falando sobre a necessidade das empresas ME e EPP em elaborar a documentação necessária para cumprir a legislação voltada à saúde e segurança do trabalhador. Vamos identificar aqui nesse vídeo se as empresas ME e EPP precisam elaborar um PGR, um Programa de Gerenciamento de Risco, se a empresa precisa elaborar um PCMSO, um Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, se precisa elaborar um LTCAT, um laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, se precisa elaborar um perfil profissiográfico previdenciário, que é um formulário elaborado através do LTCAT, e se essa empresa está obrigada a fazer envios de eventos de SST para o e-social. Vamos iniciar aqui primeiro, comentando aqui, a necessidade de um levantamento preliminar de perigos, contido nos itens 1.5.4.2 e 1.5.4.2.1 da NR1. Serve para identificar exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos no estabelecimento. Então, pessoal, o pontapé inicial para a gente saber se há necessidade de elaboração desses documentos ou não é a realização de um levantamento preliminar de perigos. A empresa precisa contratar um profissional com conhecimento nesse tema e elaborar e realizar esse levantamento. Caso esse levantamento aqui constate que na empresa não existe nenhum risco ocupacional, passamos para a segunda informação. Essa empresa pode elaborar uma DIR, Declaração de Inexistência de Risco, pode ser emitida por ME e EPP, grau de risco 1 e 2. Essa questão do grau de risco está contido na NR4, lá através do CNAE da empresa de vocês, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Existe na NR4 o quadro 1, na NR4 antiga, na que foi atualizada agora ela vem como um anexo 1. Então lá no anexo, através do CNAE da sua empresa, você vai saber se sua empresa é de grau de risco 1, 2, 3 ou 4. Identificando a situação, identificando que a sua empresa é grau de risco 1 ou 2, então, e se no levantamento preliminar de perigo não ocorreu a presença de nenhum desses riscos químicos, físicos ou biológicos, a sua empresa pode entrar no site do governo e fazer a DIR, Declaração de Inexistência de Risco. Eu vou deixar o link aqui, logo no corpo aqui do vídeo, para que vocês possam realizar essa DIR caso haja necessidade, certo? Então, primeira situação, levantamento preliminar de perigo, toda empresa precisa ter, e a elaboração da DIR caso o levantamento preliminar não identifique perigo. Feito isso, lembrando também, pessoal, que sempre que houver aqui na minha informação dispensa de algum documento, essa dispensa deve ser acompanhado da elaboração da DIR, tá certo? Não é simplesmente deixar de elaborar o documento e
sem a necessidade de fazer a DI. A DI se torna obrigatória nesse caso. Então vamos iniciar aqui através do PGR. ME e EPP precisa elaborar PGR? Sempre teremos a situação. Se a empresa for grau de risco 1 e 2, fazemos a seguinte pergunta. Se sua ME ou EPP lá no CNAE detectou que o grau de risco dela é 1 ou 2, entramos na segunda situação. No levantamento preliminar de perigo, foi identificado exposição ocupacional a agentes físicos, químicos e biológicos? Fazendo essa pergunta, teremos a seguinte resposta. Se não, a empresa está dispensada de elaborar PGR. Lembrando que, se está dispensada, há necessidade da DI. E se tiver encontrado no levantamento preliminar de perigo, se tiver identificado algum desses elementos, há necessidade de elaborar, ok? Isso para o PGR dentro da empresa ME e EPP. No caso, se sua empresa for grau de risco 3 ou 4, já deve ser elaborado direto, independente dessa situação passada. Agora vamos para o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Segue o mesmo protocolo. Se sua empresa for de grau de risco 1 ou 2, e se no levantamento preliminar de perigo foi identificada a exposição ocupacional a agentes físicos, químicos, biológicos, e nesse caso específico do PCMSO, fala também em fatores ergonômicos. Então, se lá no levantamento preliminar foi identificado alguns desses, fazendo essa pergunta, temos duas respostas. Se não foi, está dispensado e precisa da DI. Observação. Se foi dispensado de elaboração do PCMSO à empresa, não significa que essa empresa não precise fazer o envio dos ASOs, os atestados de saúde ocupacional. Isso a empresa não estará dispensada. Aquele atestado admissional, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho e periódico. Esses exames, mesmo a empresa estando dispensada de elaborar o PCMSO, ela continua obrigada a realizar esses exames em seus funcionários. Se a empresa grau de risco 1 ou 2 encontrou essa situação, deve elaborar. E as empresas grau de risco 3 ou 4, sim, deve elaborar o PCMSO, ok? Agora vamos para o terceiro item da nossa lista, o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. Seguindo nessa linha, grau de risco 1 e 2, fazemos a pergunta, como o LTCAT é uma legislação previdenciária, então há um condicionante aqui. Se no levantamento preliminar de perigo foi identificado exposição ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, previsto no anexo 4 do decreto 3048, aí fazendo essa pergunta, temos as seguintes situações. Se não, está dispensado com a elaboração da DI. Se sim, deve ser elaborado. Isso é uma situação que se repete para o ME e o EPP. No caso de grau de risco 4, continua a mesma situação, deve ser elaborado. Vejam a situação aqui. PCMSO, PGR e LTCAT, eles seguem a mesma tendência. A questão, grau de risco 1 e 2, faz aquela pergunta com relação ao levantamento preliminar de perigo, se sim, dispensa, se não dispensa, faz a DI, se sim, deve elaborar. Grau de risco 3 e 4, deve elaborar. A mesma situação, PCMSO, grau de risco 1 e 2, faz a pergunta, se não, dispensa, faz a DI, lembrando que, mesmo sendo dispensado, há necessidade dos exames. Se sim, deve elaborar.
Grau de risco 3 ou 4, segue a mesma tendência, e a situação se repete para o LTCAT, ok? O PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um formulário a ser preenchido baseado no LTCAT, para o ano de 2022, esse ano que estamos em curso, até 31 de dezembro de 2022, deve ser emitido em papel para trabalhadores expostos aos riscos constantes no regulamento da Previdência. Esse regulamento da Previdência é aquele que eu falei, o decreto anexo 4 do decreto 3048, ok? Então, em 2022 deve ser feito em formulário, papel, para os trabalhadores que estão expostos aos riscos contidos no decreto 3048, anexo 4. A partir de 2023, o PPP deverá ser emitido para todos os trabalhadores e será de forma digital através do evento 2240, S2240. Então, quando esse ano aqui, 2022, só os trabalhadores que estão expostos aos riscos, a partir de 2023, ele será obrigatório para todos os trabalhadores. E com relação ao envio do evento de SST dentro do e-social, segue também uma tendência. O S2210, que é a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, deve ser enviado por todos os MEIs e EPP. O Atestado de Saúde Ocupacional, o evento S2220, que eu já falei aqui quando falei do PCMSO, também deve ser enviado, que são aqueles atestados admissional, demissional, periódico, mudança de função e retorno ao trabalho. Esses devem ser enviados pelo MEI e pelo EPP. E finalizando aqui a questão do S2240, que é o evento que na realidade, na prática, é o LTCAT, que é o laudo, só que de forma digital, e dentro do laudo se extrai o PPP. Então, repetindo a situação aqui do PPP, a mesma informação. Em 2022, para quem está exposto aos riscos, que contém lá no decreto 3048, e a partir de 2023, para todos os trabalhadores que estão em atividade, independente se está em risco ou não, certo? Isso aqui eu tentei fazer um resumo bem prático, bem rápido, sem muita, digamos assim, enrolação, para tentar passar de forma bem didática essas informações que às vezes ficam um pouco subentendida, né? Vou deixar aqui de forma tudo aberto para que alguém queira tirar um print e dar uma analisada, certo? Então, pessoal, é isso a informação que eu queria passar para vocês. Agradeço aí a atenção de todos. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Qualquer coisa, segue nosso canal aí, curte, compartilha, comenta. Estamos à disposição aqui para mais informações. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.